Deus abençoe a todos meus irmãos, na paz, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um bom dia para todos que participam conosco do culto no seu lar. Amém? O culto no seu lar tem como objetivo levar a salvação até você. Hoje, domingo 25 de julho de 2021, 8 horas da manhã, desejo a todos que Deus venha lhe abençoar. Amém? Que Deus possa lhe abençoar grandiosamente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De repente você separou esse momento para participar do culto no seu lar. De repente você chamou o seu vizinho, sua vizinha, seus familiares, seus entes queridos, para participar desse culto no seu lar. Amém? Eu creio que você já tem de costume, de arrumar sua poltrona, sua cadeira, para participar do culto no seu lar. De repente você está na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, no seu trabalho. De repente você está no seu trabalho, você não pode prestar muita atenção visualmente falando, mas ouvindo você pode prestar muita sua atenção. E eu desejo que Deus ele possa abençoar a todos meus irmãos nesta manhã de domingo. E nós vamos iniciar o culto no seu lar. Peço aos irmãos que, se você escutar algum barulho na rua, é porque aqui passam muitas pessoas aqui na rua, mas foca na palavra de Deus. Aqui no livro de Efésios, nós vamos para o livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25, Efésios capítulo 4, versículo 25, que fala das exortações à santidade. As exortações à santidade. E eu creio que você vai ser muito abençoado, você vai ser muito abençoada nesta manhã. Amém? Vamos fazer a oração para nós começarmos a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, fala conosco nessa manhã de domingo, fala conosco, meu Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Pai, tira toda a vontade da carne, tira toda a vontade humana, todos os desejos ilícitos, e faça com que nós venhamos aceitar e acreditar na Tua vontade, no Teu querer em nossas vidas, Pai. Pai, eu te peço e eu te agradeço, e eu creio que essa irmã, que toda quarta, todos os domingos, separa o lugarzinho na sua sala, na sua área, coloca as suas cadeiras, chama os vizinhos, chama os entes queridos, chama a família, chama os filhos, a esposa, o marido, meu Deus, para participar conosco desse culto no seu lar. Pai, abençoa com teu poder, opera teus sinais, opera as tuas maravilhas, pelo poder do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém? Pode se assentar, você que tem o costume de orar conosco, de ficar de joelho, de pé. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar nesta manhã. A exortação à santidade, Efésios capítulo 5, ou melhor, capítulo 4, versículo 25. Diga glória a Deus. Diga exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esqueça dos seus problemas. Esqueça das suas lutas. Esqueça das doenças, das enfermidades, das contas. Pelo menos nesse momento. Não se preocupe não. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém?
exortações ou exortações, né? A santidade. Diga glória a Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu vou começar por aqui, né? Por isso, deixando a mentira, falando ou fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Pronto. Fale cada um a verdade um para com os outros, porque somos o quê? Somos membros um dos outros. Ou seja, aqui não é uma mão? É uma mão, aqui é uma mão. Essa mão tem 5 dedos. Cada um dedo desse é um membro da mão. Então o que acontece? O que a palavra do Senhor diz? Que nós temos que falar a verdade um para com os outros, porque somos membros um dos outros. Ou seja, no momento que essa mão tem 5 dedos, são 5 membros. Esse dedo não pode agir contra esse dedo, porque são membros do mesmo corpo, né? Então, a Bíblia nos considera, nós cristãos, como essa mão. 5 dedos, ou seja, 5 dedos, 5 membros. 5 dedos são 5 membros. Não tem como nenhum membro desse se levantar contra um ou outro, porque vai estar magoando ou vai estar maltratando o seu próprio corpo. Se eu cortar esse dedo aqui, os outros dedos todos vão sentir. Todos vão sentir. Olha a importância de ser um membro verdadeiro. Agora, membro, irmão, que a Bíblia diz, não é ser apenas um membro de frequentar uma igreja. Não, lógico que não. É membro um dos outros. Repito, se eu machucar um dedo desse, toda a mão vai o quê? Vai sentir. Assim temos que ser nós. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está aí perto de você. E nós somos como essa mão. Essa mão não pode dividir dedos, separar dedo, porque todos os dedos vão sentir a dor. Todos os dedos vão sentir a dor. E nós, como membro um dos outros, membro e corpo de Cristo, não podemos magoar, não podemos maltratar uns aos outros, não podemos danificar uns aos outros, porque nós somos membros, irmão. Nós não precisamos ser membro de igreja junto, nós temos que ser membros junto na visão espiritual, da maneira que nós agimos diante de Deus. Amém? Diante de Deus. Aí fala mais assim, ó. Deixa eu abrir aqui que eu fechei a Bíblia, Efésios, capítulo 4, né? Eu fechei a Bíblia aqui sem querer. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando o quê? A mentira. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, no momento que eu minto para alguém, no momento que eu maltrato alguém, eu estou maltratando a minha própria vida. Eu estou maltratando o meu próprio corpo. Por isso que hoje a gente vê as igrejas defasadas, as igrejas destruídas, a igreja ausente da palavra de Deus. Por quê? Porque não tem mais membro um dos outros. Não estou falando, irmão, membro de igrejas, não.
Não estou falando membros de igreja é o que tem muito. Uma escola é um corpo formado de membros, de aluno. Mas às vezes os alunos estão tudo dividido um contra o outro. Empresas é formado de membros de um corpo empresarial. Mas às vezes estão divididos. Às vezes estão totalmente divididos. O versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Desculpe que aqui tem um animal aqui ao lado. Não se preocupe, tá bom? Não se preocupe. Vamos para a palavra. Diz assim, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não coloque sobre o sol a vossa ira. Ou seja, irá e não pequei. O que é irá e não pecar? É você tem seus momentos difíceis. Você tem seus momentos de revolta, de raiva, de ira, de nervosismo. Você tem, nós estamos no mundo pecaminoso. Mas não devemos alimentar essa ira. Não devemos alimentar esse pecado. Não devemos pecar. Nós iramos, mas não devemos praticar o ato do pecado. Não podemos consumar o ato do pecado. Amém? Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Quando nós viramos, quando nós se revoltamos, quando nós consumamos o pecado, nós estamos dando lugar para o diabo destruir a nossa vida. Nós estamos dando brecha para o diabo detonar com a nossa vida. Essa é a verdade. Então diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, um versículo pequeno, é o versículo 27. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A palavra do Senhor diz assim, que nós podemos irar. Jesus irou. Nós podemos irar, nós podemos ficar revoltado. Podemos. Nós estamos no mundo pecaminoso, nós estamos no mundo de doenças, de enfermidade, de injustiça, de briga, de contendas. Aliás, nós estamos no campo de guerra. Nós estamos no campo de guerra. Nós estamos no campo de batalha, irmão. Nós estamos como soldado no campo de guerra. O soldado no campo de guerra, ele está ali para matar ou para morrer. Ele está ali para defender a sua pátria. Ele está ali para defender a sua nação. Né? Aí diz assim, no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que coisa maravilhosa. Escute que o propósito dessa palavra é ter com que acudir o necessitado. Para que tenha com que acudir o necessitado. Olha que palavra linda, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, para que tenha com que acudir à necessidade dos necessitados. É isto que a palavra de Deus me ensina, meu irmão. Para que eu tenha com que acudir aos necessitados. Antes trabalhe, não roube mais. E eu quero dizer para você que roubar não é apenas eu colocar uma arma na cabeça de um pai de família, não.
Isso todo mundo sabe que é roubar. Mas às vezes a pessoa rouba com preços abusivos. A pessoa rouba sugando o funcionário, o patrão, deixando de pagar os direitos do funcionário da maneira correta, deixando de colocar na carteira de trabalho a maneira correta e concreta. Isso é roubar. Roubar também é você vender um preço, um quilo de tomate que vale R$5, você vender por 7, por 8. Mesmo a mercadoria sendo sua. Mesmo a mercadoria sendo sua. Você não pode usar preço abusivo. Porque isso também é o quê? É roubar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém? Para que tenha com que acudir os necessitados. É isso que a palavra de Deus me ensina. De repente você é um evangélico, irmão. De repente você está aqui me assistindo, participando do culto no seu lar. E você é um evangélico. Você é uma pessoa evangélica que se diz ser cristão. Mas você é cristão somente de igreja. Você não é um cristão de atitude, de santidade, de fidelidade, de honestidade. De repente você é um cristão, apenas um religioso, mas você ainda furta. E a palavra do Senhor diz o quê? Aquele que furtava, que rouba, não roube mais, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus nas alturas. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: irmão, Jesus te ama. Fale para ela: Jesus, Ele quer te salvar. Se você roubava, não roube mais. Se você furtava, não furte mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você se prostituía, não se prostitui mais. Fale para ela do seu lado. Você que roubava o seu funcionário, né, tirando os direitos da carteira de trabalho, não roube mais. Você que roubava o seu patrão, vendia tantos valores e passava tanto, fazia X de vendas e passava X de vendas, um preço inferior. Pare enquanto é tempo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com suas próprias mãos, para que tenha com que acudir os necessitados. Para que tenha com que o quê? Acudir os necessitados. Escute, é o que a Bíblia diz. Você trabalha com honestidade, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados, para que tenha com que acudir às pessoas que precisam ser acudida, ser ajudada. A palavra do Senhor diz assim: diga amém, diga glória a Deus nas alturas. Deus, irmão, Ele não vai vir fazer pessoalmente nada por ninguém. Deus, Ele vai usar alguém para fazer. Deus vai usar você, minha irmã. Deus vai usar você, meu irmão. Deus vai usar você, meu senhor, minha senhora, meu rapaz, minha jovem, para abençoar o seu próximo, para abençoar a obra de Deus, para investir na obra de Deus, para que tenha com que acudir os necessitados. Tem pessoas necessitadas, tem obra de Deus necessitadas, tem obra aí precisando de ajuda. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade.
Então, antes trabalhe. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Escute o que a palavra do Senhor diz. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavras obscenas, palavras que venham derrubar sua fé. Não estou falando de exortação, não. Não estou falando de disciplina, não. Estou falando de palavras que vão te amaldiçoar, que vai lhe causar transtorno, que vai lhe causar problemas, que vai trazer para você coisas horríveis no amanhã, que vai fazer você colher uma semente triste e horrorosa amanhã. Não saia de vossa boca palavras tortas, palavras torpes, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e a ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ou seja, saia de vós, longe de vós toda amargura e cólera, ira, e gritaria, e blasfêmia. Bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Versículo 1 de Efésios 5, e o versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Diga graças a Deus. Eu quero voltar para o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Diga graças a Deus. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais, ou não entristeçais, não entristeça o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda ira, amargura, tristeza, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Que saia de você, de mim, de nós, toda a malícia. Amém? Que saia de nós toda a malícia. Que saia de você, de mim, de todos nós, toda a malícia. Toda a malícia. O que é malícia? É tudo que tem acúmulo de maldade. É tudo que tem acúmulo de maldade. Antes, versículo 32 de Efésios 4. Antes, sede um para com os outros, benigno. O que é benigno? Seja uns para com os outros bons, sem maldade, sem vingança, sem pensar em si próprio, sem pensar nos seus próprios interesses. Antes sede um para com os outros, benigno,
compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora, versículo 1 e 2 de Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Sede o quê? Imitadores de Deus, como filho amado. Por exemplo, se Deus estivesse no seu lugar, ele ia ver alguém necessitado e ficar olhando, podendo ajudar? Se Deus estivesse no seu lugar, ele ia ficar vendo alguém padecendo, sofrendo, amargurado e não ia ajudar? Ele ia ver a obra de Deus quase fechando as portas. Eu estou falando de obra de Deus. Não estou falando de igreja, não. Igrejas tem muitas. Obra de Deus é que tem poucas. Obra de Deus é que tem poucas. Ele está falando de amor. Amai uns aos outros. Sede imitadores de Deus. Imitar Deus como filhos amados. Diga graças a Deus. Sede filhos amados, diz a palavra do Senhor. Sede meus imitadores ou imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32, e Efésios 5, versículo 1 e 2. Graças a Deus. Amém? Então o amor, irmão, não pode ser fingido. Pare de mentir. Ah, não, eu tenho meu sócio, mas eu vendo as coisas por R$10 e falo para ele que eu só vendo por 8. Ah, não, eu tenho minha sócia, mas olha, eu só vendo, eu vendo por R$20 um produto e passo para ela como eu vendi por 12, por 15, por 16. Está cheio de cristão assim, né? Aliás, cristão não. Esses não são cristãos, eles são cristãos de galo. Tem aqueles cristãos que galo fica assim, ó. Esses são os cristãos de galo. Esses de cristão não tem nada. Ah, não, eu pago o meu funcionário e na carteira, por lei, tem que fichar e pagar os 3 meses de experiência, mas eu não pago. Então você está sendo um miserável. Você está sendo um falso cristão. Essa é a verdade. Você está sendo um falso cristão. Você de cristão, você não está tendo absolutamente nada. Não está tendo absolutamente nada. Você de cristão, você não está tendo absolutamente nada. Deixa a mentira e fale cada um a verdade, porque somos membros uns dos outros. Porque somos membros uns dos outros. Essa é a verdade. E andai como Deus ele nos mandou. Andai como filhos de Deus. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Depois desse culto, você vai ter o seu almoço, né? Procura saber se não tem alguém perto de você passando fome. Procura saber se não tem alguém perto de você passando necessidades. De repente, alguém do seu lado. De repente, alguém do seu lado está passando necessidade. De repente, alguém do seu lado, seu vizinho, sua vizinha. Ou até mesmo seu parente, seus familiares. De repente, você está vivendo com tudo na mão. E alguém está perto de você passando fome. E você não estende a mão. De repente você foi abençoado
pela oração do seu pastor, do seu missionário, do seu apóstolo, do seu bispo, eu não sei. E você não procura, não está nem aí se o missionário está comendo, está bebendo, está com os compromissos da igreja em dias, da congregação em dias. Não quer saber se a água da obra de Deus, da obra ministerial está cortada, luz está cortada, se tem gás para fazer o alimento dos missionários. Tem gente que quer nem saber disso. Quer saber se a oração e a pregação do pastor, do missionário, está ajudando a ele ou a ela. Isso não é viver como Cristo viveu. Isso não é ter o amor como Cristo nos amou. Não é, irmãos. Nós temos que aprender isso. Não é amar. Isso não é amar. De repente você fala assim, Deus me abençoou, eu sou de Deus, porque eu ganhava tanto, hoje eu ganho tanto. Quem falou isso, meu irmão, que isso é ser de Deus? Quem falou isso para você, que ser de Deus é você ganhava R$1.000, hoje você ganha 5.000. Não, os ímpios ganham isso ou mais. Os ímpios ganham isso ou mais. O apóstolo, aliás, o profeta João Batista dizia assim, produzir frutos de arrependimentos. Produzir fruto de arrependimento. Tem igrejas por aí que falam que fruto de arrependimento, ou melhor, produzir fruto, é você ganhar grande salário, é você ter muito fruto econômico, financeiro, familiar. Não é isso. Fruto de arrependimento já diz tudo. Fruto de arrependimento já diz tudo. Arrependimento. Quando alguém se arrepende de algo feito, não volta a praticar mais aquele ato. Não volta a praticar mais aquele ato. Porque teve o fruto de arrependimento. Diga graças a Deus. Procura a praticar fruto de arrependimento. Nós temos que ter fruto de arrependimento. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem adulterava, não adulterava mais. Quem roubava funcionário ou patrão, não rouba mais o patrão e nem o funcionário. É assim que funciona o fruto de arrependimento.